Olá, Vânia, bem-vinda. Vânia, hoje vens desmistificar um assunto muito sério, não é? É. Chuta lá. É assim. Um assunto sério e pequeno. Vamos falar também, pronto, ela já introduziu o tema. É assim, há mais ou menos 2 semanas apareceu uma notícia que evidencia um problema que continua a acontecer e que as pessoas lá em casa precisam de ser alertados. Que foi a análise de alguns medicamentos que andam por aí e que prometem aumentar o tamanho, fazer com que se demore mais tempo. Tamanho do quê? O tamanho do quê? Aumentar o desejo, pronto. É assim, nós sabemos, e se formos ver, se eu for ver a quantidade de perguntas que recebo, a maior parte tem a ver com estas questões físicas. O que é que eu posso fazer para aumentar o tamanho do pénis? Como é que eu posso fazer para demorar mais tempo e dar mais prazer? Pronto, tem muito a ver com a questão da funcionalidade. Agora é assim. Por muita coisa que exista aí na internet, e nós sabemos que os jovens procuram muitas respostas na internet, é preciso ter muito cuidado porque não há nenhum comprimido que faça aumentar o tamanho do pénis. Portanto, tudo isso é mentira. É assim, É há mentira muitos... e faz mal à saúde. E é um grande perigo para a saúde. O que é que acontece? Eles compram esses comprimidos porque muitas das vezes são baratos, não é? E depois acabam por tomar. Às vezes tem um efeito que nem se sabe bem qual é e o que acontece é que depois, por vergonha, mesmo que aconteça alguma coisa mais grave, não dizem que tomaram, não é? Pronto. O que é certo é que continuam a aparecer e muitos medicamentos destes contrafeitos que fazem promessas que não são verdadeiras, não é? Imaginem, nós não podemos tomar um comprimido para fazer crescer as maminhas, é impossível, ou para crescer mais 10 centímetros de altura. Portanto, também não há nenhum comprimido para fazer crescer o pénis. Agora, depois eu às vezes digo isto, e acho que já vi isso em vários programas, mas depois mandam-me um link a dizer assim, Vânia, então mas eu vi... Exatamente. Exato. O que é que acontece? Então Às espera. vezes... O que é que estes medicamentos fazem? Muitos deles, alguns não têm lá nada. Existem alguns comprimidos que são, por exemplo, gesso, que não há absolutamente mais nenhum Gesso? conteúdo. Por exemplo, gesso. Gesso não deve ser tipo açúcar. Ou É que gesso provavelmente... outros Não, componentes. mas pode ser gesso porque é barato. com corantes e coisas e do metes a género. boca Portanto, e e morres. podem ter consequências Pronto, sem problema. gravíssimas. Pronto. Outros têm grandes quantidades de produtos, até às vezes naturais, mas vasodilatadores. O que é que faz o vasodilatador? Faz com que o teu sangue corra mais rápido e tenha mais alarga. espaço para curtir. O que é que acontece? Faz com que o sangue se concentre, não é? Numa determinada zona. O que é que acontece? Quem toma um vasodilatador, por exemplo, para aumentar a ereção, muitas das vezes tem uma ereção, é uma realidade, mas isso também vai provocar vasodilatação noutros órgãos do corpo. Portanto, Pode ser muito perigoso. Pode ser muito perigoso. Daí, muitas das vezes, se dizer que os doentes cardíacos, por exemplo, com alguns medicamentos para a disfunção erétil, têm que ter algum cuidado. Agora vamos imaginar um jovem completamente saudável, não é? E que compra um medicamento destes porque quer melhorar o seu desempenho. Nós não sabemos o que é que lá está verdadeiramente dentro. E ao tomar, poderá efetivamente ter consequências muito perigosas depois até para o futuro. Agora, e porque um telespectador nos escreveu a dizer, ok, então se não há solução para aumentar o tamanho, porque é O que é que eu nós... faço? Porque é que nós não sensibilizamos as nossas companheiras? É importante nós percebermos, e já dissemos isto aqui, que a relação sexual não é só a penetração, não é? E se um homem tem um pénis muito pequeno, e atenção, que às vezes escrevem-me a dizer, eu tenho 17 centímetros de pénis, eu acho que é muito pequeno. É assim, 17 centímetros de pénis é um tamanho até acima da média. da média. Não, isso é minúsculo. Só que há sempre uma necessidade de querer ter maior. É quase Jovens, como uma é segurança. patológico. Jovens, como diz a minha avó, há um texto para cada panela. Exatamente. Verdade ou mentira? É só Carolina. encontrarem a Isso. vossa Agora panela. só experimentar por aí. E quem efetivamente tem um pénis muito pequeno, isso não é impedimento de se ter prazer, porque há claro. muitas outras formas. Não podemos esquecer os preliminares, as festinhas que às vezes nos dão tanto ou mais prazer do que o pénis dentro da nossa vagina, não é? E muitas das vezes nós esquecemos disso. E não é porque nós estivemos na cama com um rapaz que tem um pénis maior e de repente temos um novo parceiro com um pénis mais Há pequeno, quem diga que até machuca. que Não, nós... eu não sei, mas há quem diga
que nós vamos ficar pode tristes machucar. ou decepcionadas, porque há muitos homens que dizem que se sentem até discriminados pelas próprias companheiras. Nós temos que aceitar todas as diferenças e não é porque uma pessoa tem menos 1 centímetro ou mais 1 centímetro que vamos deixar de ter uma relação Vânia, gratificante. e qualquer uma dessas questões, antes de ir comprar esses medicamentos sem informação, o melhor se calhar Não comprar. é falar com um médico. Antes não de tomar comprar. qualquer tipo de decisão, se calhar é ouvir a voz do Exatamente, Maria, profissional. porque não é? assim, vamos ver, muitas das vezes o que é que acontece? Perante a primeira falha, há uma tendência de ir procurar logo alguma coisa que dê segurança, não é? Vamos imaginar, um rapaz inicia uma relação sexual e perde a ereção. Pensa, eu estou com uma disfunção, vai à net, coisas para aumentar a potência ou para aumentar a ereção. Depois compra um comprimido que custa 4 ou 5 euros, manda vir, aquilo vem. E depois, psicologicamente, até pode resultar. Porque é quase como o efeito Placebo. placebo, não é? Claro. Ai, Isso funciona, a sério? Pode acontecer. Até é pode ser só placebo. açúcar, até pode Pode ser ser só M&M's, é o que tu E a pessoa quiseres. acreditar. Portanto, o mais importante aqui é que a maior parte dos jovens não tem realmente problemas, Tem tem falta de dificuldades. confiança, se calhar. E muitas Sim, vezes às tem vezes é uma falta... questão mesmo psicológica. Olha, isto Confiança. é exatamente igual a miúdas que têm pouco peito e depois sentem-se mal por isso. Não. Não é? Não tem mal. Para! Eu acho é que é importante não sermos enganados, não é? E não pormos em risco a nossa ludibriados. saúde. E não nos pormos em risco. Claro. Porque há muita gente que depois tem taquicardias e alterações da tensão e muitas outras coisas porque toma este tipo de medicamentos que provocam mais excitação, o aceleramento de batimentos cardíacos, a vasodilatação e que depois poderá ser difícil controlar as consequências. Olha, Vânia, queres deixar os teus contactos? Caso alguém tenha ficado com alguma questão ou queira partilhar contigo alguma coisa, se calhar é melhor deixar outra vez o teu e-mail e essas coisas todas Pronto, para então falarem é contigo. finalfeliz.cc@gmail.com. Podem escrever, eu vou tentar ser breve. Recebemos muitas perguntas Muitas todas mensagens. as semanas, mas eu respondo a todos sempre que é Respondes possível. sempre. A nossa Maior Vânia é Vânia. uma querida. Mas responde. Melhor. Vânia, muito obrigada. Um beijinho para Cuidado ti. com as compras. Cuidado com essas compras. Não Vânia as façam. Belis. Final.